Junto com Máscara da Morte e Aldebaran, Afrodite de Peixes é considerado por muitos fãs de Cavaleiros do Zodíaco como um dos Cavaleiros de Ouro mais fracos de sua geração, simplesmente pelos fatos de que ele acabou sendo derrotado por Shun e que na saga de Hades, para muito, ele teve uma participação patética. Mas será que este cidadão é tão inútil assim? Ah, e tem mais. Refazendo este roteiro aqui, eu percebi que eu cometi um grande erro julgando mal Afrodite quando ele enfrentaria Caça de Divindades naquele cenário hipotético que eu havia mencionado. Eu mesmo o julguei mal e vou fazer a minha retratação aqui durante este vídeo. Se ficou curioso, então assiste esse vídeo até o final que ele tá super interessante. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Samuel Hermes aqui para mais um vídeo no canal. Desde já, peço para que você se inscreva aqui neste canal, ative esse sininho de notificações e assiste esse vídeo até o final. Se gostar, já sabe, deixa aquele like que é super importante, fique bem à vontade para comentar, dar sua opinião, sua sugestão. Então, recados dados, vamos então falar de Afrodite de Peixes. Então, como dito na introdução, Afrodite é considerado um dos Cavaleiros de Ouro mais fracos de sua geração, por ter perdido para o Shun, um Cavaleiro de Bronze, sua participação considerada patética na saga de Hades, mas na verdade foi uma derrota estratégica e um dia vou comentar um vídeo específico sobre isso. Mas também posso ressaltar que muitos torcem o nariz para Afrodite por sua aparência mais andrógena. Até eu o julguei mal naquele vídeo do Caça de Divindades, onde disse que ele era um narcisista e falava coisas sobre sua beleza. Mas na verdade não, ele nunca mencionou a sua beleza, sempre foram outros que retratavam isso. E na verdade o Afrodite sempre foi muito fiel ao mestre e tinha crenças muito fortes em relação a isso. Então peço perdão pelo vacilo e me perdoe também Masami Kurumada por ter dito uma blasfêmia e cometido uma heresia em relação ao Afrodite de Peixes, que é um personagem magnífico, diga-se de passagem, e que é visto de forma errada. Então vamos lá sobre as habilidades de luta de Afrodite de Peixes. Ele tem o domínio total do sétimo sentido, tem habilidades sobre-humanas como força, velocidade, resistência e agilidade, e também despertou o oitavo sentido durante a saga de Hades, para a abertura do Muro das Lamentações. Afrodite sempre foi firme em suas crenças e morreu com elas até o final, defendendo e obedecendo às ordens do mestre, mesmo sabendo que ele era um impostor. Afinal, a paz no mundo seria mantida, mesmo que este poder superior que mantesse a paz no mundo fosse um ser maligno como o Saga naquele momento. Muito se fala que Mu é muito versátil em suas habilidades e técnicas. Entretanto, o Afrodite não fica muito para trás não. Afinal, ele consegue se camuflar em meio às suas rosas e seus aromas, além de ser imune ao veneno. Ele consegue ser furtivo e criar ataques surpresas. Além disso, Afrodite é quem cultiva a última barreira de acesso à sala do Grande Mestre, que é aquele famoso caminho de rosas. Ou seja, é impossível dizer que esse cara é fraco. Ele consegue atacar, se defender, reter o inimigo, além de ir enfraquecendo ele aos poucos. E então vamos às suas técnicas secretas. E a primeira delas são as rosas diabólicas reais, que para quem não se lembra são aquelas rosas vermelhas de uso
muito versátil. Elas causam uma morte lenta e indolor, onde os seus espinhos e pétalas vão enfraquecendo o inimigo lentamente, retirando os seus sentidos a cada instante que passa. E são essas mesmas rosas vermelhas que fazem parte do jardim do caminho de rosas que antecedem a sala do grande mestre. Também dá a entender que caso o oponente possua um cosmo superior ao de Afrodite, o poder destas rosas ele acaba ficando diminuído. E outra coisa que podemos ver durante a saga clássica é que após a morte de Afrodite, Ceia conseguiu destruir as rosas de forma fácil, coisa que antes, no momento em que Afrodite estava vivo, essas rosas não foram destruídas de forma fácil pelo Cavaleiro de Pégaso. Então dá a entender que todo o poder dessas rosas ele é intensificado ou diminuído conforme o cosmo do Afrodite. As outras rosas de Afrodite são as rosas negras, que são as rosas piranhas, que, como o nome sugere, destroem tudo rapidamente no momento que são lançadas contra o seu inimigo. Elas foram capazes de destruir as correntes de Andrômeda, que são famosas pela sua alta defesa. O terceiro tipo de rosas são as rosas adagas, que são as rosas azuis que vemos quando Afrodite enfrenta Aioros de Sagitário quando ele desce as 12 casas do zodíaco. Estas rosas funcionam exatamente como adagas, elas são muito pontiagudas e perfuram facilmente o oponente. E por último temos a rosa sangrenta, que é aquela rosa branca. É a técnica mais letal e perigosa de Afrodite. Ela consiste em lançar uma ou mais rosas brancas contra o seu oponente. Essa rosa consegue até perfurar armaduras de ouro e é impossível se esquivar delas. Ela atinge o coração do inimigo e começa a causar uma hemorragia que vai tingindo as pétalas brancas de vermelho. No momento que a rosa branca estiver com as pétalas totalmente tingidas de vermelho, isso quer dizer que o oponente ou está morto ou ele está em coma. E outro detalhe importante: não se deve tirar esta rosa de maneira alguma do peito, pois no momento que ela é retirada, a hemorragia continua. Sua participação na obra gera muitas dúvidas e debate entre os fãs de Cavaleiros do Zodíaco, principalmente em relação à sua participação na saga de Hades, onde ele tem um papel crucial. E também porque na saga do Santuário ele acabou enfrentando o Shun e foi derrotado. Então, dando sequência aqui, a sua participação no Santuário em linha cronológica se inicia quando ele enfrenta Aioros, quando ele desce as 12 casas levando a pequena Saori em seus braços. Quando Aioros chega na casa de peixes, ele tenta conversar com Afrodite, mas são as palavras de Aioros contra a palavra do grande mestre, que havia dito que o Cavaleiro de Sagitário seria um traidor. Então ele acabou atacando Aioros. Então ele acaba atacando Aioros com as suas rosas adagas. Todavia, o Cavaleiro de Sagitário consegue neutralizar os seus movimentos utilizando do artifício da flecha fantasma que retém os movimentos do Cavaleiro de Peixes. E mais pra frente, quando ele, Máscara da Morte e Shura alcançam Aioros na divisa então do Santuário e que o Cavaleiro de Capricórnio corta as cordas da ponte, Afrodite ainda fica preocupado com Saori e ele questiona a atitude de Shura quanto a isso, pois Aioros e o bebê Atena acabaram caindo no precipício. Mas na saga do Santuário, Afrodite tem o seu maior embate contra Shun. E vale lembrar aqui que no mangá Afrodite derrotou Daedalus, que era o mestre do Shun na mídia original. Já no anime,
Quem derrota Albion, que nessa mídia é o mestre do Shun, quem o derrotou foi o Miro. Todavia, Afrodite acabou interferindo na batalha, facilitando assim a derrota de Albion. E é esse fato que aperta o gatilho que faz com que Shun realmente tenha vontade de lutar contra alguém, em nome da vingança pela morte do seu querido mestre. Outra coisa que vale ser ressaltada aqui para este embate é que Shun possui o maior cosmo entre todos os cavaleiros de bronze. Ele é um adversário formidável, consegue atacar e defender com muita maestria, além de ser muito habilidoso com as suas correntes e ter então a sua técnica secreta que acaba não dependendo de suas correntes, que é a Tempestade Nebulosa. E o Afrodite fez, escutem bem, o Afrodite conseguiu fazer com que o Shun realmente lutasse a sério pela primeira vez, pois ele necessitou utilizar de seu último artifício, que era a Tempestade Nebulosa, que é uma técnica extremamente poderosa, e o Afrodite conseguiu fazer o Shun ir a esse extremo. Ou seja, não sejam igual ao Afrodite e menosprezem o Shun. Outro fato a favor do Shun, que transformou a sua vitória em uma legítima vitória, foi que não houve interferências de terceiros. Foi realmente no X1 aqui. E o maior demérito do Afrodite foi ter menosprezado o Shun pelo fato dele ser simplesmente um cavaleiro de bronze. Só que o Afrodite esqueceu que ele está na última casa, ou seja, eles tinham atravessado todas as outras 11. Então ambos utilizaram as suas melhores técnicas e os seus melhores recursos. Salvo aqui, o Afrodite acabou não utilizando as suas rosas adagas, porque naquele momento Kurumada não tinha colocado que ele sabia utilizar esta técnica. E Shun venceu apenas pelo detalhe de não ter morrido. Tá, vocês vão falar que isso não é um detalhe, mas foi o detalhe. Ele ficou em coma e o Afrodite acabou morrendo. Mas o Shun ficou então em coma devido à rosa sangrenta e acabou vencendo o Afrodite. Na saga de Hades, a sua participação é muito mais controversa ainda, pois para muitos ele perdeu de forma pífia para o Mu. Todavia, vale lembrar que ele, Máscara da Morte e os outros 4 cavaleiros renegados que invadiram o santuário não estavam lutando totalmente a sério, né? Eles estavam realmente interpretando. Já no castelo de Hades e na colina do Yomotsu, onde ele e Máscara da Morte são humilhados por Radamantes, aquilo lá também é mera interpretação. Primeiro porque é impossível 2 cavaleiros de ouro serem derrotados simultaneamente apenas por um juiz do inferno. E segundo porque Afrodite jamais pediria clemência por sua vida. O que de fato eles queriam fazer era enganar Radamantes, fazendo ele pensar que os cavaleiros de ouro não eram lá grandes coisas e não enviar mais espectros para o santuário de Atena. E outra coisa a ser ressaltada, como Afrodite naquele momento se tratava de um espectro de Hades, a barreira de Hades não interferiria em seu cosmo. E com isso, ao Radamantes os vencer e humilhá-los como se fossem lixo, daria mais certeza ainda ao juiz de que os cavaleiros de ouro não eram fortes de maneira alguma. Se fosse num X1, numa luta valendo mesmo, eu duvido que o Afrodite perderia para o Radamantes, cravaria a vitória do Cavaleiro de Peixes. E para finalizar, Afrodite despertou o 8º sentido na abertura do Muro das Lamentações, demonstrando assim que estava lutando a favor de Atena
desde o início da Batalha de Hades. Ou seja, vou falar mais uma vez aqui, ele estava interpretando, ele precisava mostrar que era fraco. Então é isso, meus amigos. Antes de tudo, queria desejar aqui um Feliz Natal para todos vocês, agradecer pela audiência de quem está sempre aqui assistindo, acompanhando, e acho que era isso aí, tá? Mas esse aqui foi o vídeo então do menosprezado Afrodite, que foi menosprezado por também enfrentar o menosprezado, mas boca braba Shun, e também teve que servir de bucha de canhão para enganar o Radamantes, sendo humilhado e tratado como lixo. E aqui dou mais uma reiterada: se o Afrodite realmente fosse narcisista, como eu mesmo havia dito de forma errônea naquele vídeo do caça, ele jamais aceitaria esse papel ridículo que ele teve que fazer, tudo isso em nome de Atena. Afrodite não é narcisista de forma alguma. Ele foi um legítimo cavaleiro de Atena que, devido às suas crenças, defendeu o lado errado lá na saga do Santuário, defendendo o Grande Mestre, mas que depois teve a sua redenção defendendo Atena, interpretando esse papel, mas um papel crucial para conseguir deter o Radamantes naquele momento. Então é isso, obrigado por assistir o vídeo até aqui, Feliz Natal e até a próxima, valeu!